pela cobrança dos torcedores uniformizados, tá? Os Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, né? Que tem como lema, né? Que os Gaviões nasceram para poder reivindicar, né? Antes de ser jornalista, né? Eu sou sócio dos Gaviões, enfim, nasci ali na torcida, principalmente nos Gaviões lá do ABC, né? Lá de Santo André, meus amigos lá, o Wendel, Monga, o Elton, toda a rapaziada ali, né? Do ABC. Vai haver uma cobrança, tá? Uma reunião, às portas fechadas com a diretoria, e a torcida quer uma explicação desse racha, né? Envolvendo Augusto Melo com o Rubão, e querem explicações, principalmente, né, dessa troca de farpas, né, de maneira pública entre o Rubão, Rubens Gomes, e o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Enfim, um soltando nota para cá, outro soltando nota para lá, e tá essa guerra aí, né, pública, que acaba expondo, né, a instituição, o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Os torcedores vão querer saber, né, vão exigir explicações sobre o que está acontecendo, e vai ocorrer uma reunião nesta semana, tá? Portas fechadas, né? Não vai ser nada daquela... acredito que não vai ter aquele protesto, né? Com bandeiras, enfim, fogos, gritos de guerra, talvez não aconteça, mas a liderança da torcida deve estar presente, sim, para fazer essa cobrança, porque não estão satisfeitos com o que está acontecendo hoje no Corinthians. Sobre Igor Coronado, tá? O camisa 77, que foi titular do Corinthians nos últimos 2 jogos, né, nas últimas 2 derrotas do Corinthians, contra o Juventude no meio da semana. O Corinthians perde por 2-0. Coronado é titular, jogando pelo meio, na linha de 4. E ontem, né, no sábado, lá em Bragança Paulista, o Corinthians enfrentou o Red Bull Bragantino, e o Coronado jogou pelo lado do campo, tá? Pelo lado direito aberto, e também, né, e participou dessa derrota, e também teve um desempenho abaixo, como todo o elenco, assim como já aconteceu na partida contra o Juventude. Existe uma preocupação do Corinthians, tá? O Corinthians esse ano não ganhou, não sei se você já reparou nisso, mas o Corinthians não ganhou de ninguém de Série A esse ano, tá? Nenhum time de Série A o Corinthians conseguiu uma vitória nessa temporada. Então há uma cobrança muito forte já do Augusto, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas em relação ao Coronado, uma fonte me disse, né, 2 fontes, aliás, né, me falaram que há uma preocupação realmente se o jogador vai conseguir, tá? Vai conseguir jogar no Corinthians. Então existe essa preocupação em relação a Igor Coronado, tá? Se ele realmente vai conseguir, até pela falta de intensidade, desempenhar o seu futebol com a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista. O pessoal, até me falaram isso, que o pessoal comenta muito, compara ele muito com o Jadson, tá? Aí falaram assim, o Jadson veio para o Timão, onde arrumaram lugar para ele, tá? Agora, em relação ao Coronado, está difícil arrumar um lugar para ele no time, e as pessoas já estão comentando lá dentro, tá? Que o Coronado talvez não vai conseguir jogar com a camisa do Corinthians, né? Existe muita badalação, que atrapalha muito também, tá? E o que me falaram é que a badalação em cima do Coronado em relação ao seu futebol é muito desproporcional em relação ao que realmente ele pode entregar. Não que ele seja um jogador ruim, que tecnicamente ele é muito bom, mas que a badalação está muito maior, tá? Não dá para comparar com o nível do jogador. Então isso vai acabar frustrando a torcida. Eu já havia, né, trazido para vocês aí informações, né? Eu já havia trazido informações para vocês em primeira mão em relação à intensidade do jogador. Meu relógio que eu resolvi falar sozinho aqui. Eu já havia recebido informações, né, sobre a intensidade do jogador, que era muito bom tecnicamente, mas que deixava a desejar de intensidade, algo que o técnico Antônio Oliveira cobra bastante, mas que nos jogos o pessoal realmente já está observando, né, que essa negociação, né, pode ser frustrante. Claro que ninguém vai decretar isso agora, nem eu estou decretando isso, estou falando, né, eu falei com 2 pessoas importantes que já, né, estão preocupadas, não é que decretaram, estão preocupadas. Será? Porque é um jogador caro, né? O Coronado hoje custa ao Corinthians um pouquinho mais de R$ 2 milhões por mês, tá?
E agora, minha rápida opinião aqui, não jogou nada contra o Red Bull Bragantino, nada, zero. E fez aí uns 20 minutos bem, ali 15 minutos contra o Juventude, tá? Depois, né, dá para ver que ele realmente sofre um desgaste muito grande, nem sei porque ficou o jogo todo, né, em campo contra o Juventude. É um time desacertado também que prejudica o jogador. Eu prefiro aguardar ainda, enfim, para decretar alguma coisa, mas realmente ele está entregando muito pouco e também não me surpreende, porque eu também não esperava muito, mas quem esperava muito, né, pode estar já se frustrando aí com camisa 77. Fizeram um ataque, fizeram um gol, a gente perdeu várias oportunidades. O que nós conversamos agora no vestiário, é o que a gente vem conversando no dia a dia, o que a gente vem trabalhando no dia a dia. Não dá mais para esperar, né, cara? Acho que está na hora, o que eu falei agora, chega, tem que dar um basta nisso, né? Está na hora de começar agora a fazer o que realmente tem que ser feito, jogar. E aos pouquinhos vai. A gente ainda tem muita fé nisso, a gente está trabalhando forte para isso e tenho certeza que vai acertar, cara. Augusto. Nós conversamos agora no vestiário, é o que a gente vem conversando no dia a dia, o que a gente vem trabalhando no dia a dia. Não dá mais para esperar, né, cara? Acho que está na hora, o que eu falei agora, chega, tem que dar um basta nisso, né? Está na hora de começar agora a fazer o que realmente tem que ser feito, jogar. E aos pouquinhos vai. A gente ainda tem muita fé nisso, a gente está trabalhando forte para isso e tenho certeza que vai acertar, cara. Augusto, problemas dentro de campo, mas fora de campo também Aí a nossa a imagem, né, da nossa querida central do Timão lá, um abraço lá pro Ciro, pro Vini, que me enviaram a imagem, o vídeo, né? O Augusto reclamou aí do time, né? Falou que foi no vestiário, cobrou, enfim, cobrou o elenco. E eu conversei com duas pessoas também, tá? Que são próximas ao Augusto Melo, a diretoria corintiana. Uma delas realmente uma delas me contou que houve cobrança mesmo, há uma insatisfação realmente, né, da diretoria corintiana, tá? Em relação a isso. Alguns pontos que foram colocados por pessoas ali próximas da diretoria do Augusto, né? Que o time realmente é muito previsível, tá? E, enfim, e agora é a gente aguardar, tá? Que o Augusto realmente está muito irritado, né? Ó, Samir, o clube investiu 130 milhões, tá? Enfim, não tem aqui um único funcionário que não possa dizer que o Augusto não dê suporte e condição, né? Que cada um desempenhe o seu melhor. Então, as pessoas que estão próximas ali mostram realmente que há uma insatisfação, né, da diretoria, do dirigente que foi lá cobrar os jogadores do vestiário, né? E outras pessoas também me contaram, né? A outra fonte, né? A segunda fonte que eu estou até lendo para vocês aqui, para vocês verem o quanto a gente trabalha e o quanto de pessoas a gente conversa. Eu estou aqui procurando a outra fonte, né? A outra fonte me disse, Samir, sim, ele fez o certo, ele fez o que é preciso. Não pode só sobrar para o treinador. O treinador treina o time, mas quem executa são os jogadores. Pessoas aqui me falando que o Antônio Oliveira dá bons treinos, tá? Só que na hora do jogo, tá? Na hora do jogo, os jogadores não executam. Então, por que houve a cobrança do técnico, do presidente Augusto Melo? Porque há essa insatisfação com o time, com o elenco, tá? E o que mostra, que as fontes me passaram? Me mostra que o Augusto Melo hoje está mais insatisfeito com, né, o elenco do que com o técnico Antônio Oliveira. É isso que mostra, né? Que a insatisfação da diretoria mostra exatamente isso. Por isso ele cobrou o elenco. Claro que deve ter as conversas dele em particular ali com o Antônio Oliveira, mas, né, as pessoas realmente, né, algumas dando razão de que é preciso também cobrar os jogadores, que a cobrança não fique só em cima do técnico. É claro que ele também deve ter as suas insatisfações, né, com alguma coisa em relação ao trabalho do Antônio Oliveira, mas enfim, o Antônio Oliveira seguro no cargo, tá? Não está ameaçado de nada de demissão, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos no dia de hoje. Vamos aguardar os próximos jogos, mas essa cobrança houve porque há insatisfação, né, da diretoria com o elenco. Vamos ver se essa cobrança vai gerar resultado na próxima terça-feira contra o Argentino Júnior, lá na Argentina, estádio que eu já estive, Diego Armando Maradona. Extremamente importante. Nessa semana, Rubens Gomes, o diretor de futebol do Corinthians, será demitido pelo Augusto Melo do cargo. O Rubão e o Augusto já divergem há bastante tempo, se tornaram
inimigos dentro do departamento de futebol e da diretoria corintiana e o Rubão será dispensado. O problema é a consequência desse desligamento, até porque o Rubão foi peça fundamental para a eleição do atual presidente. Só para explicar esse quebra-cabeça, e eu vou chegar para falar sobre o impeachment ou sobre a chance de impeachment do Augusto Melo. O Augusto se tornou presidente do Corinthians graças a uma inédita união entre todos os grupos de oposição do Corinthians. A Renovação e Transparência, de André Sanches, do Willy Monteiro Alves, de Mário Gobi e também Roberto de Andrade, dominou o cenário político do Corinthians por 16 anos. E com o passar do tempo, eles foram rivalizando, criando oposição. O problema é que essa oposição nunca foi capaz de se juntar. E o Rubão teve papel fundamental na união de vários grupos de oposição, todos voltados para a eleição do Augusto. Foi dessa maneira que o Augusto venceu, até com alguma facilidade, o Luiz André Oliveira, o André Negão, na última eleição disputada no fim do ano passado. Então o Rubão teve papel fundamental na vitória do Augusto Melo na eleição. O problema é que desde a primeira semana da eleição, do mandato do Augusto, o Augusto e o Rubão passaram a se desentender, até que eles se afastaram de vez, hoje nem se falam, e o Rubão será demitido nessa semana. O que o pessoal da Renovação e Transparência já está preparando? Eles vão convidar o Rubão a fazer parte de uma oposição a Augusto Melo, que visa tirar o Augusto da presidência com um impeachment, que talvez não aconteça nesse ano, mas pode ser tentado para 2025. Nicola, mas como um impeachment? É importante lembrar que o Rubão está com Augusto Melo há 6 anos e ele sabe de todas as coisas boas e as coisas ruins que o Augusto já fez, antes e durante o período Corinthians. Vale a lembrança também de que existe muita desconfiança em relação ao contrato assinado de patrocínio master com a VaideBet. Uma empresa vai garantir 27 milhões de reais de receita como comissão pelo acordo da VaideBet. Até aí tudo bem, valor natural. Você fecha um contrato de 360 milhões de reais e destina uma comissão, um percentual desse valor à empresa que operou a negociação, certo? O problema é que essa empresa que vai ter direito a 27 milhões de reais foi criada apenas em 2021 e já descobriram que essa empresa tem como um dos donos uma pessoa próxima ao diretor de marketing do Corinthians. Esse pode ser o início do caminho para que o Augusto Melo sofra um impeachment ou pelo menos responda a esse processo de impeachment. E o Rubão, que será demitido nos próximos dias, terá papel importante nesse movimento de oposição para tentar tirar o Augusto Melo da presidência. Nicola, você acredita nessa possibilidade? Eu acho que os resultados dentro de campo é que vão dizer muita coisa. Se o Corinthians estiver bem, disputando títulos, sendo competitivo, tenho certeza que qualquer chance de impeachment do Augusto vai para o espaço. Se o Corinthians estiver brigando contra rebaixamento, com maus resultados, como no atual momento, pode acabar complicando a vida do Augusto. E você, o que pensa sobre essa história? Use o espaço para comentar e não esqueça. Política de clubes de futebol costuma ser feita de maneira baixa, assim como também em Brasília, nos governos estaduais e nas prefeituras Brasil afora. Diante de tudo isso, o Corinthians ainda pausa no Campeonato Brasileiro, vai em busca de um resultado bom na Copa Sul-Americana e pode ter Diego Palacios, vejam só, porque as informações são de que ele treinou normalmente e está à disposição. Será que finalmente, depois lá de janeiro, estamos em abril, final de abril, será que vamos ver o Diego Palacios em campo, seja nesse jogo contra o Argentinos Júnior ou alguns minutos contra o Fluminense no fim de semana? Bom, não falta mais nada, né? O cara já se recuperou de uma cirurgia que ele fez no menisco lá e ainda da lesão muscular que teve. Era para ter parado 40 dias, parou mais do que isso. Já está treinando, está à disposição, então vamos aguardar para ver quando que o Diego Palacios retorna. Mas deve ser muito em breve. Se não for amanhã, vai ser no final de semana. E se não for nem amanhã nem no fim de semana, aí tem uma coisa muito errada e aí a gente vai ter que ouvir alguma explicação de alguém. Porque não é possível que o cara chegue, jogue um jogo, alguns minutos, se lesione e nunca mais retorne. Então, a expectativa é de que ele possa sim retornar e aí o Corinthians pode começar a resolver um problema da lateral esquerda, embora até acho que o Hugo, numa nova função ali, atuando mais como um construtor por dentro e tudo mais, tenha dado um pouquinho mais de resposta, mas ainda muito pouco perto do que o Corinthians precisa. Acho que o Diego Palacios pode ser muito mais efetivo no setor.